Turma, na atividade 1 diz o seguinte: um professor de educação física verificou a altura de 100 melhores alunos em centímetros e registrou no quadro abaixo. Analise os dados apresentados na tabela e calcule a média aritmética, a mediana, a moda e a amplitude total. Pessoal, eu vou dar um exemplo de como vocês calcularem essas informações utilizando uma planilha eletrônica, porque eu pessoalmente acredito que mesmo que com auxílio de uma calculadora, mesmo que usando estratégias para que você possa considerar a frequência, fazer uma tabela considerando a frequência, uma média ponderada, entre outras coisas, ainda assim seria um trabalho mais braçal do que um trabalho mental. Você poderia pegar o 151, 152, 154, 155 e fazer mesmo uma média ponderada, mas já adianto para vocês, vai dar um trabalho muito grande no qual o aprendizado mesmo de como realizar, não sei se vai ser contemplado. Por isso eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como calcular utilizando uma planilha eletrônica. Dando um exemplo de como calcular nessas medidas de tendência central com o Excel, que é uma planilha eletrônica, pode utilizar a planilha do Google também, que você acessa pelo telefone e seria mais fácil. Nós inserimos a mesma tabela aqui. Sempre que eu desejo inserir uma fórmula em uma planilha, eu vou digitar o sinal de igual e aí eu digito aquela fórmula que eu desejo. No caso, ME EDIA, que é a própria palavra média. Você abre parênteses para inserir o conjunto de dados. Eu selecionei o conjunto de dados e fechei o parênteses. Simplesmente fazendo isso, ele já retorna a média desse tanto de dados. Imagina se você fizesse isso somando um a um, sem termos, e depois ainda tendo que fazer uma divisão. Nem com a calculadora ficaria tão prático assim. A mediana, você vai digitar o sinal de igual para mostrar que você vai inserir uma função. MED apenas. Abre parênteses, seleciona o conjunto de dados, fecha parênteses, dá um Enter. Já na moda, e aí você tem que a mediana é 170. A moda, você, de novo, digita o igual, digita modo, ponto. Se você colocar um modo único, ele vai te retornar uma moda apenas, mesmo que tenha duas. Se você colocar um modo multi, é a mesma coisa de você retornar uma moda multimodal. E se tiver dois números com a mesma frequência, ele vai retornar esses dois números. No caso, é apenas o 168, não tem outra moda não, beleza? E a amplitude é dada pela diferença entre o maior termo e o menor. Para calcular o maior, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos digitar igual e depois máximo. Aí ele vai retornar o maior valor de um determinado conjunto de dados. Fechamos os parênteses, o valor máximo é 190. Depois eu vou digitar igual e selecionar mínimo. E novamente, quando eu digitar mínimo, selecionar, quando eu digitar mínimo, eu vou abrir parênteses, fechar parênteses, dar um Enter, vai retornar o número 151. Quando eu calculo a diferença, eu vou pegar o maior valor menos o menor valor, apenas selecionando as células, e vai resultar em 39. A amplitude total é 39, quer dizer que do aluno menor para o maior aluno, a amplitude é de 39. Beleza, turma? Espero ter ajudado aí. Resumindo os dados que nós encontramos com o auxílio da planilha, a média 171,4, a mediana 170, porque se vocês observarem, esse é o número que ocuparia a 49ª posição, e esse é o que ocuparia a 50ª posição, por isso que seria 49, 50. São os dois termos centrais, a média entre dois termos iguais é o próprio número, então por isso a mediana seria 170. A moda 168, que aparece com maior frequência, e a amplitude o 190, que de fato é o maior número, menos 151, que é o primeiro número ali, e ele de fato é o menor. 190 menos 151, 39. Beleza?